Você já ouviu falar que o testamento público tem uma validade maior do que o particular? Será que isso é verdade? Assista o vídeo até o final para entender a resposta a essa pergunta. Quem acompanha nosso projeto Próxima Geração, seja aqui no YouTube, no Instagram, no nosso site, ou até mesmo pela nossa newsletter quinzenal, já deve estar cansado de saber que existem 3 tipos de modalidade de testamentos ordinários no Brasil. São elas: primeiro, o público; o segundo, o cerrado; e o terceiro, o particular. Essa, inclusive, é a ordem que está prevista lá no artigo 1862 do Código Civil. Então, será que o testamento público, por estar elencado em primeiro lugar no Código Civil, teria uma validade maior do que o testamento particular, que é elencado por último no artigo 1862? A resposta é não. Não existe nenhuma dúvida quanto à inexistência de hierarquia entre as modalidades ordinárias de testamento aqui no Brasil. O que existe são diferenças entre os requisitos de validade, os requisitos formais, as exigências para que esse documento seja escrito, porque é um documento extremamente formal, e também existem as vantagens e desvantagens em relação a cada uma dessas modalidades. Por ser um tema complexo e delicado, já que pode envolver questões não patrimoniais, como reconhecimento de paternidade, nomeação de tutor, enfim, são questões muito pessoais. O legislador teve como objetivo buscar ampliar as possibilidades de elaboração desse documento, de forma a abranger os diferentes perfis de pessoas que podem vir a ter vontade de escrever o seu testamento. O testamento público e o cerrado, por exemplo, os dois exigem o registro em cartório, o que implica em custos. Ou seja, para quem já prevê que vai precisar alterar o documento, constantemente, seja por deixar o patrimônio já dividido em legados, ou seja, cada vez que você adquirir um bem diferente e quer incluir no testamento, você vai precisar modificar o documento, o que não tem problema nenhum, não há nenhum problema em se ter, inclusive, mais de um testamento. O fato, contudo, é que se você vai alterar constantemente o seu documento de disposição de última vontade, ou seja, seu testamento, talvez o público não seja a melhor opção, porque a cada alteração haverá um novo custo. E a mesma coisa se aplica ao cerrado. Então, nesse tipo de situação em que alguém já está prevendo que a cada 2 anos, ou todo ano, ou a cada 5 anos, vai precisar elaborar um novo testamento, pode ser que o particular, por não existir um custo relacionado ao registro, porque ele não vai a registro, pode ser uma boa opção. Já se a maior preocupação do testador é que no momento da abertura do inventário seja praticamente automaticamente identificada a existência desse testamento, o particular não é a melhor opção, porque é a única modalidade, justamente por não ir a registro, que não fica arquivada no Registro Central de Testamentos, que reúne informações de todos os tabelionatos de notas do Brasil. Um outro exemplo ainda: se o testador ele não quer que nenhuma testemunha ouça o conteúdo do testamento dele, a única opção que lhe resta é o testamento cerrado, porque tanto o testamento público quanto o particular, eles exigem como requisito de validade que o testamento seja lido na presença das testemunhas. A diferença é que no caso do público são 2 testemunhas e no caso particular 3 testemunhas no mínimo. O mesmo testamento cerrado, contudo, é o único que perde a validade caso ele seja aberto e lido por alguma pessoa antes do juiz do inventário. Enfim, deu para entender a ideia, certo? Cada tipo de testamento tem suas vantagens e suas desvantagens, são requisitos diferentes de validade para a sua elaboração em cada um. E para não nos alongarmos muito nesse ponto, que não é o objetivo do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para um post lá do meu Instagram, @FelipeZaleski, aproveitando, se você não me segue, fica o convite, onde eu destaco as principais vantagens e desvantagens de cada uma das modalidades de testamento, inclusive com um quadro comparativo entre elas. E se você resolver me seguir no Instagram, já fica também a sugestão para que você acesse o destaque testamento, onde estão salvos alguns stories que eu fiz algumas semanas atrás sobre esse tema. Mas retomando, cada modalidade de testamento é indicada para um determinado perfil de pessoa. Uma vez cumpridos os requisitos que são exigidos ali no Código Civil, a validade jurídica do documento é exatamente a mesma, não existe hierarquia entre elas. E uma prova disso é que um testamento particular ele pode inclusive revogar completamente, totalmente um testamento público e vice-versa. Isso porque, apesar de não existir o óbice para que uma pessoa tenha 2 testamentos simultaneamente e os 2 sejam válidos, caso existam conflitos entre as cláusulas dos 2 testamentos, vai prevalecer o último documento, independentemente da forma ou da modalidade que foi escolhida aí pelo testador. Além, claro, da possibilidade de o último testamento revogar expressamente o anterior, independentemente também de qual modalidade ele havia escolhido anteriormente. Então, qual seria a explicação para esse mito que as pessoas costumam ouvir por aí
de que o testamento público teria uma validade maior que o particular? Bom, nos resta cogitar aqui a possibilidade de que, no caso do testamento público do cerrado, o tabelião fica responsável pelo cumprimento desses requisitos formais. Então, o testador ele não precisa ter um conhecimento jurídico em relação a quais requisitos ou ao que fazer, justamente porque ele está pagando por esse serviço. E já no caso do testamento particular, as pessoas muitas vezes por ignorância acabam esquecendo de assinar o documento ou esquecendo de pegar a assinatura das testemunhas. Nós temos inclusive vídeos aqui no canal falando sobre os erros mais comuns na hora da elaboração do testamento particular, e temos também um post no blog onde falamos sobre alguns outros erros. Além dos que estão destacados no vídeo, elencamos outros no post que foi feito lá no blog. O fato é que, independentemente da modalidade do testamento, é importante que o testador adquira conhecimentos, seja por conta própria ou pela contratação de um profissional especialista na área, para que as disposições do documento reflitam exatamente os seus objetivos e também para garantir que não haja, por exemplo, desrespeito à legítima dos herdeiros necessários ou outra cláusula que possa gerar alguma discussão judicial sobre a validade do documento. Então, pelo vídeo de hoje era isso, pessoal. Se você gostou, deixe seu like. E se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.